Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O cristão sabe que sua vida é aberta e não pode ter nada escondido. Interessante, a gente precisa aprender a viver essa vida aberta. O apóstolo Paulo diz que a nossa vida é uma carta aberta e nós precisamos aprender isso. Não adianta nada escondido, porque se a gente esconde alguma coisa, esconde de quem? De Deus não esconde. A gente pensa que pode esconder de outros, mas aí Jesus vem em Mateus 10 e nos deixa uma certeza que nunca devemos esquecer. Não tenha medo. Não tenha medo, não tenha medo. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Interessante. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados, dos terraços, ou seja, bote no ventilador. Há um assunto que traz muito problema nas igrejas, a fofoca. Principalmente igrejas grandes, massificadas, com crentes velhos, a fofoca corre solta, porque quando estão juntos, por um pouco pode ter o efeito positivo de o ânimo, a disposição, a alegria, a vontade de orar, impregnar os outros, contagiar os outros. Mas, infelizmente, isso é bem pouco em relação à fermentação que acontece. Quando muitos estão juntos, muita gente nas igrejas gosta mais do momento em que o culto termina. Aí a fofoca vem e cada um corre para o seu grupinho, a sua panelinha. Você já viu isso? Você faz parte disso. Corre para a sua panelinha para contar novidade. Olha, gente, eu preciso contar a última novidade. Sabe que eu ouvi, que eu recebi ali, olha só a novidade. E cada um corre para a sua panelinha no final do culto, esquecendo tudo que fez parte do culto, o que Deus falou. Aquilo que Deus operou ali, as aves do céu vão comer logo depois do culto. O que significa aves do céu? Não são de Deus, não. São aves de rapina, enviados de Satanás, que vão trazer outros assuntos no final do culto, e o assunto do culto vai ser todo esquecido. Ninguém vai se lembrar, nem vai comentar. Não comentam, não. Depois do culto, em grande parte das igrejas, é fofoquinha que vai correr solta ali. Deus age. De vez em quando, Deus manda uma calamidade para sacudir esse tipo de crentes e esse tipo de igrejas evangélicas que, infelizmente, vai virando o padrão, se torna o estereótipo. É assim que os crentes estão. Ninguém ali depois do culto está assim pensando, meus irmãos, nós precisamos evangelizar tal lugar, vamos orar por aquela situação ali, a situação do crime aqui, vamos orar depois do culto, vamos clamar a Deus. Em geral, não é isso que acontece nas igrejas, não. Depois do culto, as aves de rapina vão roubar toda a semente semeada durante o culto. Tudo que aconteceu durante o culto vai ser esquecido por causa dos outros assuntos que virão. Mas quando alguém conta para alguns amigos, ele está pensando que há outros que não vão saber. Mas Jesus diz, não adianta. Um dia todos vão saber de tudo. E o que você pensou está contando em segredo só para os seus amigos da sua panelinha, todo mundo vai ficar sabendo. Não adianta querer esconder nada. Mas por que razão a gente fica querendo esconder alguma coisa? Medo, receio. Por que você não fala de público? Se você tem algo importante a falar, fale lá na reunião, no culto, na reunião.
reunião de oração, na célula, desabafe com outros irmãos para você poder fazer alguma coisa útil. Vocês ouviram uma situação degradante, denegrindo a imagem de algum irmão? Então, conte isso de público, para todos poderem orar, fazerem alguma coisa pelo irmão. Ao invés de você ficar contando na rodinha, achando que outros não vão ouvir, aquilo acaba denegrindo a imagem do irmão, você pecando. Isso é pecado, claro, grave contra Deus, a maledicência. Maledicência não é só falar aquilo que não é verdade, não. Maledicência é falar mal, ainda que seja verdade. Mas você vai dar conta diante de Deus. O pecado da maledicência só é perdoado quando você se conserta. Você tem visto irmãos chegarem para os outros e dizerem: olha, eu preciso me consertar. Eu falei mal do irmão, falei mal da irmã, e falei isso, eu quero me consertar. Você vê crente se consertando disso? Infelizmente, o pecado da maledicência, o fruto da fofoca na igreja, as pessoas não confessam. É triste e vão só descobrir isso tarde demais. O Senhor diz, tudo isso vai ser clarificado, tudo vai ser sabido. O que você sussurrou no ouvido de um irmão, uma fofoca no ouvido de uma irmã, vai ser publicado, infelizmente, para muitos, no dia do juízo, para a condenação desses crentes que não serão salvos. É triste isso. Então, aprenda a viver uma vida aberta. Quando terminar o culto, não procure os seus irmãos que podem retribuir a você. Procure visitantes, pessoas que estão assim sozinhas, pessoas que estão com um semblante mais triste. O que se pode fazer para ajudar pessoas assim? Depois do culto, procure pessoas que precisam. Não procure os seus amigos da igreja que podem retribuir e procurando você contar coisas assim especiais para eles. Procure abençoar outros em primeiro lugar. Isso deve ser o que o amor de Cristo em nós nos leva a fazer. Mas é fundamental que você saiba, não existem segredos. Um dia tudo vai ficar revelado. Existe uma máxima aí no mundo jurídico, policial, é que não há crime perfeito. Há crimes bem pensados e que podem ficar escondidos por algum tempo, mas há todo um trabalho de investigação, e quando a coisa é pública, existem colaborações de muitos outros que acabam tornando tudo aquilo que foi escondido revelado. De vez em quando a gente vê um crime desses que pareceu escondido por algum tempo, mas aí vem tudo à tona e se revela e tudo fica sabido. É triste. Quando isso acontece na igreja, é pior ainda. Quando alguém esconde um pecado, depois o pecado vem à tona. Quando o pecado vem à tona, a pessoa vai ficar assim, na situação triste de os irmãos perguntarem por que ele não confessou? Quando ele estava sendo tentado, por que ele não falou? Por que ele não pediu oração? Ele escondeu o pecado, mas Davi diz isso no Salmo 32, não adianta esconder o pecado. Em algum momento tudo vem à tona e você vai passar uma vergonha dobrada por ter pecado, por não ter aberto a sua vida, e depois você vai ser acusado pelos irmãos e principalmente por Satanás. Não adianta esconder ou tentar esconder pecado. Isso tudo vai ser sabido. Um dia tudo vem à tona. Jesus deixou essa certeza que nós não devemos esquecer. Não existe nada que fique escondido. Tudo virá à tona. E o cristão tem que trabalhar dessa maneira, com a sua vida aberta, não esconder nada. Quando ele pecar, tem que procurar consertar o seu pecado logo, logo. Isso
é bom, é digno, testifica a favor de uma pessoa de Deus quando ela sinceramente chama os irmãos para confessar que ela errou, que ela pecou, que precisa da ajuda dos irmãos. Isso é bom, desperta a simpatia dos irmãos, a solidariedade, mas esconder o pecado é muito triste. Não existe nada que se faça em oculto que não venha a ser conhecido. Isto é uma certeza que Jesus deixou para que nós saibamos que a nossa vida está toda observada por uma grande nuvem de testemunhas, testemunhas humanos, testemunhas celestes, os anjos, testemunhas também no mundo espiritual, que são os demônios, além do próprio Deus está registrando tudo que fazemos. Portanto, entenda isto, procure viver uma vida aberta, com suas razões e intenções bem esclarecidas, o que você pretende da vida, o que você tem intenção de fazer. Compartilhe com irmãos que amam você, que podem ajudar no caso de haver necessidade de alteração de rota. Que Deus abençoe você nisto.